dia, acho que eu tinha uns 13 anos de idade, e tinha um parque de diversão lá perto da minha casa, lá na Ceilândia, um parque de diversão muito massa, e tinha montanha-russa. E aí, eu tive a excelente ideia de levar minha mãe para a montanha-russa. E esses parques antigos, tipo, amadores, eles eram muito legais e tinham muita emoção, porque você corria o risco de morte literal mesmo. Né? Vocês já participaram, já que tinha aquelas gaiolinhas que fica girando assim e tal, e de repente, de vez em quando alguma criança cai lá de cima e morre e tal. E eu levei minha mãe topou e a gente entrou na montanha-russa, nós dois lá no carrinho. Subia devagarzinho, de repente, aquela monte de coisa batendo. E eu pensando que minha mãe ia ficar com medo, e ela, uhul! Poxa, mãe, não era isso que eu tinha imaginado. Eu tinha imaginado a senhora desesperada. Eu levei meu pai em um brinquedo que começa girando de lado assim, ó. Aí vai ficando assim, não sei se vocês lembram desse, vocês ficam em pé assim. Já o meu pai, ele, quando é que tá acabando? Quando é que vai acabar isso daqui? Breve, pai, espera aí, tá quase acabando. Pai, lembra, paizinho, do dia? Olha, meu pai se lembra. E a montanha-russa é legal. Eu fui no Beto Carreiro uma vez, e o meu sonho era ir naquelas montanhas-russas que vai assim, e vira de cabeça para baixo, faz tipo um looping, né? E tal. E lá tinha, e eu achei bem legal. E o pessoal tem feito umas montanhas-russas cada vez mais russas, né? Que nunca. A montanha-russa tem toda a emoção da descida, né? Quando fica de cabeça para baixo. Mas as pessoas costumam falar que a vida é como uma montanha-russa, né? Em que sentido? Que tem os momentos de altos e baixos. Tem hora que você está por cima da carne seca. Mas tem vez que você está lá embaixo. Tem vez que você olha no espelho e diz, tu é linda mesmo, hein? Você está arrasando. E tem dia que você olha no espelho e fala, meu Deus, como é que eu sou feia? Como é que eu sou feia? Eu não vou olhar, eu prometo que nunca mais eu olho no espelho. Tem dia que você está tão feliz, se achando forte, tudo dando certo na sua vida. Você joga para o ímpar, não perde um para o ímpar. Joga cara ou coroa, não perde um cara e coroa, pedra, papel e tesoura, você ganha todos. Mas tem semana, tem mês que seu pão só cai com a manteiga virada para o chão. Pombo faz cocô na tua cabeça, na rua, quando você anda na rua. Aí o cortador de luz corta a tua energia por engano. Ninguém quer namorar com você, nem as pessoas mais feias da festa te procuram. E você começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Essas coisas assim nem são tão ruins assim, mas tem coisas que são piores. Às vezes é uma fase na tua vida em que você sofre muito. E muitas pessoas sofrem. E nessa minha caminhada como pastor, quantas pessoas me procuram e começam a falar de seus sofrimentos, do momento de dificuldade que estão passando. Quando estão por cima na montanha-russa, sorriem, se divertem, celebram sua juventude, suas qualidades, a abundância. Mas quando estamos por baixo, quando estamos nos vales, nos sentimos as piores pessoas do mundo, percebemos o quanto somos frágeis e fracos, quando a dor te assola intensamente, quando você se desespera em meio ao sofrimento, em meio ao abandono, ao desprezo de tantas pessoas, à solidão, quando uma crise financeira tão grande assola a tua vida, de maneira que dívidas impagáveis te afligem, e os recursos mínimos para que você possa simplesmente comer durante o seu dia a dia, ou viver de forma minimamente agradável, não tem mais, e você começa a passar frio, as necessidades básicas. Aí a gente sofre e chora, procuramos socorro, nem sempre encontramos, mas é assim. Tem hora que você está por cima, tem hora que você está sobre a montanha. Quando você está no alto da montanha e você olha para baixo, tudo parece
pequenininho e você é grande. Quem é de Brasília, que já subiu na torre de TV, um dos nossos famosíssimos pontos turísticos, olha lá para baixo, vê os carros parecem de brinquedo, as pessoas parecem formigas, e um jovem lá cheio de si ainda cospe lá de cima ainda, torcendo para aquele cuspe cair na cabeça de alguém, quedando-se triste porque a quantidade de saliva é insuficiente, ela evapora no meio do caminho. Mas tem hora que não, que você está por baixo. E aí quem está lá em cima é que é importante. Quando você está por baixo, você não tem importância nenhuma. Você sofre, você chora. Ezequias foi um rei de muitas vitórias, que recebeu muitas bênçãos do Senhor, mas que em determinado momento de sua caminhada com Deus, do exercício ali de seu governo, ele se vê ameaçado de uma forma terrível por um inimigo fortíssimo, o exército assírio. O rei Senaqueribe o humilha, o ofende, o afronta, o ameaça. Um exército composto por soldados incontáveis, carruagens incontáveis, ameaça a cidade de Jerusalém. O exército assírio, vindo do norte, havia dominado tudo ali ao redor. A nação irmã de Samaria, o reino de Israel ali ao norte, com capital em Samaria, já havia sido devastado pelos assírios. Os assírios agora estão em Jerusalém, ameaçando Jerusalém, destruir o povo ali, os remanescentes do povo judeu. O rei Senaqueribe, então, ameaça, envia cartas, correspondentes, núncios, que ameaçam o rei Ezequias. E dizem de forma abusiva e bem clara, que os deuses das nações vizinhas não protegeram as nações vizinhas. E nem tampouco o Deus de Judá, o Senhor, Deus poderoso, haveria igualmente de protegê-los, e que eles seriam absolutamente destruídos e que deveriam se render. Fora os relatos bíblicos, a história assevera a respeito do reinado assírio, do reino assírio, do seu poderio bélico, de suas conquistas, conquistando inclusive Israel, norte de Israel, restando contudo Judá. E esse rei está às portas de Judá e a ameaça. E o rei assírio e o rei Ezequias, então, se vê vivendo um dos momentos mais críticos de sua vida. Um dos momentos mais críticos de sua vida. Eu conversei com uma pessoa esses dias, lutando ante um divórcio do seu lar. Ante o divórcio, a separação, a destruição de sua casa. Eu falei para ele, olha, você está enfrentando a maior luta que você já enfrentou até hoje. Ele, pastor, é verdade. Nunca senti uma dor tão grande, nunca passei um sofrimento tão grande quanto esse sofrimento que eu estou vivendo hoje. Não é sempre que vivemos essa luta intensa, mas hora ou outra, um sofrimento agudo, intenso, afligirá as nossas vidas. Qual será a nossa postura diante dessas situações? O exército assírio realmente era um exército poderoso. E as ameaças de Senaqueribe, elas tinham um certo fundamento. Não era só um blefe de um experiente jogador de pôquer. Realmente, Senaqueribe tinha cartas na manga, ele tinha um coringa, ele tinha um exército forte. As nações ao redor de Israel, nenhuma conseguiu, de Judá, nenhuma nação conseguiu resisti-los. O exército de Israel era realmente, o exército de Judá realmente era um exército menor.
humanamente falando, não haveria como resisti-los. E situações assim, crises assim, em crise assim nós percebemos nossas forças limitadas, nossos recursos limitados, nossas capacidades limitadas. Percebemos que realmente o inimigo é mais forte do que nós. O inimigo pode ser mais forte que você, mas ele jamais vai ser mais forte do que Deus e você. Se você estiver com Deus, você e Deus serão mais fortes. Eu me lembro de uma situação de conflito. Eu estava na 4ª série e tinha um rapaz querendo dar umas porradas em mim. E aí eu fiz uma aliança bélica com meu amigo Júnior, que está ali. E nós dois, não vou dizer que a gente deu um pau no menino não, mas nós conseguimos preservar a nossa integridade física. E conseguimos infligir nele o temor necessário para que ele debandasse. Fiz uma aliança oportuna com meu amigo Júnior, que inclusive está aqui, meu amigo desde a 1ª série. E, queridos, você sozinho realmente vai ser fraquinho. Por isso, nós precisamos da presença do Senhor em nossas vidas. A aliança, a melhor aliança, a aliança mais forte que nós podemos fazer. E então, o que Ezequias faz? Capítulo 37, versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. A carta que o ameaçava, a carta que o ofendia, a carta que falava o quanto ele era pequeno, o quanto ele era frágil, o quanto o inimigo era forte, que tentava desacreditar a sua fé, que tentava desacreditar o Deus em quem ele cria. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-o adiante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Em meio à crise, Ezequias ora. Em meio à crise, onde muitos questionam a fé, ele exerce a fé. Mais do que nunca prova ter fé e confia em Deus. E ele percebe que no Senhor havia força suficiente para suplantar o forte exército adversário. Mas em meio a essas crises, nós devemos ponderar muitas coisas. Algumas pessoas têm expectativas erradas em relação a Deus. Como que se você for fiel a Deus, você não enfrentará crises. E não é desse jeito. Não é porque você é um cristão fiel, cheio de temor no coração, que você nunca vai enfrentar dificuldades. Talvez até o contrário. Haverão dificuldades que você somente vai enfrentar porque decidiu ser fiel a Deus. Enfrentaremos lutas, passaremos por vales como o vale das decepções. Nessa minha caminhada, eu procuro não decepcionar as pessoas. Em todos os meus relacionamentos, eu procuro agir da melhor forma possível. Quero não decepcionar ninguém. Mas pessoas nos decepcionarão. É certo, pessoas em relação a quem você nutria uma estima muito grande, um apreço muito grande, em determinado momento, enfim, uma faca nas suas costas. Ou deem as costas para você, em um momento em que você muito precisava.
Ou às vezes pessoas a quem você tanto ajudou, a quem você tanto ministrou amor, se esqueçam de você, deem as costas para você e ajam com ingratidão. Para algumas pessoas isso é um vale. Alguns que estão profundamente decepcionados ao ponto de estarem amargurados, a ponto de permitirem que a raiz de amargura se instale e tirem o brilho, o doce do viver. E a pessoa fica vivendo e remoendo essa decepção diariamente. Outros vivem o vale da sombra da morte. Eu queria que vocês nunca vivessem esse vale, mas hora ou outra nós passaremos por esse vale. Às vezes você passará e não morrerá, mas haverá um dia que você passará e morrerá. Porque a morte é uma constante para todos nós. Um dia nós lidaremos com a morte. Se eu tenho a responsabilidade de ensinar vocês a lidarem com a vida, eu tenho a responsabilidade de ensinar vocês a lidarem com a morte. E não pensem que a morte é uma derrota. Para você, a morte não é uma derrota. Quando enfrentarmos a morte, nós definitivamente descansaremos dos labores, fadigas e sofrimentos desse mundo. E nos voltaremos então para um descanso definitivo na presença do nosso Deus. Estevão lidou com a morte, teve que lidar com a morte. Ezequias, algum tempo depois aqui, capítulos seguintes aqui já, capítulo 38, já tem que lidar com a morte. Mas o maravilhoso é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu vi um vídeo muito legal, muito motivador, de um casal de idosos, viralizou na internet, talvez você tenha visto, onde a velhinha, muito velhinha, estava no leito de morte, quase morrendo. E o marido dela, bem velhinho também, cabeça branca, pegava na mão dela, beijava a testa dela, sorria, dizia o quanto ela era linda, o quanto ela era especial. Aquelas palavras não a impediu de vivenciar a morte, mas aquelas palavras, aquela companhia, em muito a aconchegou, a fortaleceu, a acalmou naquele momento da morte. E como é importante termos companhias durante a morte. Eu tive uma irmã que faleceu, muito triste o falecimento de minha irmã. Mas no momento do falecimento dela, a minha mãe beijava a cabeça dela. O meu cunhado beijava as mãos dela. E eu estava ali aos pés dela, bem como com a outra irmã minha também. Nós 5 ao redor, 5 pessoas, depois chegou o 6º. E quando ela parou de respirar, nós demos as mãos e oramos ao Senhor. Tínhamos a companhia uns dos outros. Como é importante a companhia dos irmãos, mas se existe uma companhia tão importante, a mais importante na verdade, é a companhia do nosso Deus. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não apenas tinha a presença do Senhor, mas ele tinha a confiança de que o Senhor estava lá. Crendo ou não, você creia ou não, o Senhor estará contigo. Mas se você não acreditar nisso, você vai sofrer por causa dessa sua falta de fé. Mas se você crer que Ele está contigo, Ele não apenas estará, mas essa fé trará conforto para o teu coração. Você vai passar pelo vale da sombra da morte e um dia efetivamente morrerá. Mas que possa crer que o Senhor está contigo. E um dia Ele pegará na sua mão e secará, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Seja o vale da sombra da morte, seja o vale das perseguições. Ora, outras seremos perseguidos. E algumas pessoas sabem o que é sofrer na mão de um chefe, de um colega de serviço sanguinolento, odioso,
invejoso, que persegue, que oprime diariamente. Para alguns isso é o vale. E na palavra do Senhor nós aprendemos a perdoar os nossos ofensores. Hora ou outra passaremos pelo vale do sofrimento físico, vivenciando dores que às vezes nem a morfina é capaz de amenizar. Ou então passaremos pelo vale da escassez, onde você junta as moedinhas da casa para comprar ali um mantimento básico, colocando R$5 de gasolina. Ou às vezes numa proporção maior, com duplicatas milionárias, duplicatas altíssimas, que você simplesmente não consegue pagar e fica sem dormir uma noite inteira, pensando no protesto desses títulos. Passamos pelo vale de fragilidades emocionais, fragilidade mental. Às vezes uma pessoa que durante toda uma vida foi tão centrado, maduro, de um emocional inabalável, de repente se vê quase vencido por um desejo de suicídio, uma depressão que a pessoa não sente um pingo de vontade de sair de casa, de viver, de sair da cama. Vales que nos tentam vencer, passamos pelo fogo, pelo frio. E o que o Senhor diz para nós, o que o Senhor tem dito? O Senhor não disse que nós não choraríamos. Ele chorou. Inclusive diz que bem-aventurados seriam os que chorassem também. Mas ele também disse que secaria dos nossos olhos, enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Por que Jesus disse isso, queridos? Porque ele coloca uma poesia nessa expressão de amor? Por que ele usa uma expressão tão terna, tão afetuosa, para confortar os nossos corações, mas ele assim o faz? E quando eu penso em enxugar dos olhos as lágrimas, aí eu me lembro do Cristo. Um dia ele chorando, eu não me lembro qual era a razão, mas então eu peguei uma vasilha de pipoca lá em casa, eu falei, Cristo, nós vamos comer lágrimas. E ele estava chorando, e aí quando a lágrima ia caindo, eu pegava a pipoca, absorvia as lágrimas do olho dele, a lágrima, e depois eu comia a lágrima. E então ele começava a chorar e rir. E em Jesus Cristo isso acontece em nossas vidas, por incrível que pareça. Você consegue chorar e rir ao mesmo tempo. Você consegue sofrer e ser feliz ao mesmo tempo. Você consegue sentir dores e ter uma alegria indizível em seu coração, porque o Senhor proporciona isso. Eu não sei se vai ter pipoca no céu, não sei como Jesus vai enxugar essas lágrimas, se vai ser com algodão, mas uma promessa Ele tem para mim, uma promessa Ele tem para você, que dos nossos olhos vai enxugar todas as lágrimas. Eu acho que eu vou chorar bem muito, para que eu possa ficar muito tempo no colo do Senhor, com Ele secando as minhas lágrimas. Ele não disse que você não enfrentaria as lutas, mas Ele disse que você talvez não estaria sozinho, que pessoas não o abandonariam, e efetivamente nos abandonam. Pode nos faltar a presença de pessoas, mas jamais a presença do Senhor vai nos faltar. Veja o Senhor expressando que nós não devemos fazer desse mundo a nossa casa. Às vezes criamos fortes raízes aqui. Vivemos como se fôssemos um Highlander, que não morrerá jamais. Mas não devemos fazer desse mundo a nossa casa. Devemos olhar para o alto e crermos que o Senhor tem um lugar preparado para nós, a presença dEle. Em meio aos sofrimentos, o que o Senhor nos diz? Meu filho, a minha graça te basta. Senhor, eu estou com um espinho na carne, esse espinho me machuca, esse espinho me fere, esse espinho causa dor, esse espinho causa incômodo, um incômodo incessante. Tira esse espinho. Meu filho, tu vai continuar com esse espinho, mas eu estou contigo. Eu estou contigo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente.
você tem a mim. E refletindo a respeito do relacionamento conjugal, de família, percebendo que às vezes você compra casa, compra carros, você adquire patrimônio, mas que o mais importante não é o patrimônio que você adquire, mas essa pessoa que você tem ao seu lado, as pessoas importantes que você tem ao seu lado, que vão dar um significado especial ao patrimônio que você tem. E eu vejo o Senhor expressando para nós: você tem a mim. Meu filho, você tem a mim. A minha graça é suficiente, eu estou com você. Há um hino que eu gosto da Shirley Carvalhais, que diz assim: eu estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. E ela diz ainda: quando pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não que nós não pisaremos em espinhos, mas que o Senhor pisará inclusive conosco, que Ele efetivamente o pisou, foi coroado inclusive com espinhos. E como é bom essa companhia do Senhor conosco. Nós, como Ele, seremos desprezados, mas o convite do Senhor é: creia em mim, seja fiel, prossiga. E aconteça o que acontecer, Senhor, eu crerei em Ti. Em meio às lágrimas, em meio aos sofrimentos, em meio ao abandono, em meio à escassez, eu crerei em Ti. Mas o que devemos fazer quando, em meio ao vale, alguns erram, buscando refúgio, consolo, buscando amparo, abrigo, no lugar errado, nos objetos errados, nas pessoas erradas. Muitas pessoas, em meio ao sofrimento, enchem a cara de bebida e bebem para esquecer. E depois, quando acordam no dia seguinte, percebem que os sofrimentos não apenas estão lá, as lutas não estão apenas lá, mas agora estão piores do que antes. Outros se distanciam do próprio Deus. Se distanciam do próprio Deus. Agora no vale, é certo também que máscaras caem. Algumas pessoas pensam que têm fé, mas em meio ao vale, chutam o pau da barraca, declaram que não creem mais, talvez porque nunca creram. E essa dificuldade extrema, então, lhe tirou a máscara. Enquanto outros que pensavam que não tinha fé suficiente, que não eram tão fiel assim, em meio às lutas, se apegam ao Senhor com uma fé sem igual. Então, raia uma fé sobrenatural em seu coração. É certo que no vale nós precisamos orar a Deus. Devemos orar a Deus sempre, mas em meio ao vale precisamos orar mais. Em meio ao sofrimento da minha irmã, eu orei mais, e jejuei mais. Já era magrinho, ainda perdi uns 4 quilos ainda. Por quê? Porque eu jejuei mais, busquei mais a Deus. Existem pessoas que estão enfrentando uma crise terrível no casamento, nunca fizeram um jejum, nunca vieram num culto de oração na igreja. Horas longos, 5 minutos, não buscam a Deus. Vale é um lugar para nós orarmos, é um lugar para nós dobrarmos, usarmos os nossos joelhos. Mais do que nunca, buscarmos a presença do Senhor. O vale é um lugar de nós louvarmos ao Senhor, cantarmos ao Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos. E se tem uma coisa que aproxima o fiel de Cristo, é o louvor. E eu queria desafiar você, quando estiver passando por intensos sofrimentos, colocar os louvores na tua casa, em um momento silencioso, que tiver só você, e cantar ali 2, 3, 4, 5, 6, 7 hinos ao Senhor, com todo o seu coração. Eu tenho certeza que isso fará um bem tremendo para a tua vida. Vale é um lugar, é um tempo de humilhação, um tempo de rendição,
onde nos colocamos diante do Senhor, reconhecemos nossa fragilidade, nossa limitação, reconhecemos o quanto precisamos dele. Quando estamos nos montes, nos reconhecemos fortes, mas em meio aos vales percebemos a nossa fragilidade. Ezequias ora a Deus, pega a carta que havia recebido, Senhor, olha a carta que eles me enviaram, olha o que eles dizem a respeito de mim, a respeito de ti. Irmãos, e é incrível, ainda que uma pessoa não creia em Deus, de forma absoluta, a pessoa tem que ponderar como um exército poderoso, como o exército assírio, vem destruindo ali o Oriente Médio todo, vencendo tudo, um exército fortíssimo. Do norte, quando chega em Jerusalém, ele para e regressa e volta, porque não consegue dominar Jerusalém, porque Deus dá a vitória para o povo de Judá. Ainda que alguém não creia em Deus, tem que considerar, tem que ponderar esse fato. Como é que uma nação tão pequena, tão frágil, é preservada ao longo de tantos anos, diante de tantos inimigos poderosos, como o Império Grego, Império Egípcio, Império Romano, tendo superado os horrores do nazismo, tendo um Estado próprio hoje, que a Organização das Nações Unidas deliberou, inclusive sob a presidência então de um brasileiro, inclusive, dando um Estado para Israel que vive até hoje. Deus teve um plano especial, e a oração de Ezequias foi ouvida. E você vai ler o capítulo 37, que fala da morte de 185 mil assírios, e do regresso dos assírios para a sua capital. Não prevaleceram contra o Senhor, não contra o povo de Judá necessariamente, mas contra o Senhor que estava com Judá. E o inimigo irá na tua vida até um lugar, até o momento em que o Senhor dizer: pare e volte. Nós temos um Deus poderoso, que nos permite passar por dificuldades, mas que está conosco em meio às dificuldades. E se você está passando pelo vale, saiba que esse é o tempo, é a ocasião, é o momento de nós buscarmos ao Senhor, que Ele estará conosco em meio a essas crises. Às vezes morreremos, às vezes viveremos, mas eu fico imaginando se aquele velhinho pegando na mão daquela mulher não era o próprio Deus, pegando em nossa mão, dizendo: meu filho, eu te amo, eu vivi com você essa vida inteira, e agora por toda a eternidade eu estarei contigo. Sem dúvida, a presença do Senhor, a companhia do Senhor, é o que nós mais precisamos, é o que é mais importante para nós. Amém?